Se tem uma coisa que é muito louca nos animes é a popularidade de Evangelion. E nem é só aqui no ocidente, como também no Japão, Evangelion é muito popular e de uma forma que só os japoneses mesmo para demonstrar. A série de robôs gigantes, que muita gente acha que não são robôs, deve dispensar apresentações, não é mesmo? Mas o Japão é território do rei dos monstros Godzilla. E esse não é só popular, como também é um ícone cultural do Japão. Mas é lógico que depois do filme Shin Godzilla, dirigido pelo mesmo criador de Evangelion, portas iriam se abrir para uma collab entre as duas franquias. E essa collab era de criar produtos relacionados às duas franquias japonesas, como o Mechagodzilla de 2002, pilotado pelo protagonista de Evangelion, Shinji Ikari. Mas pra ser justo, também tem o Mechagodzilla de 2002, pilotado pela Asuka, que é outra personagem da série. Pois é, Evangelion tem dois personagens que pilotaram o Mechagodzilla em algum momento, crossover, etc. Mas eu sou tão esquecido que esqueci de me esquecer. Enquanto do lado do Godzilla, teve uma versão do Lagarto Atômico com as cores do EVA 01, que é o robô principal da franquia Evangelion. Muito bom, mas apenas esse tipo de coisa não parece interessante o bastante para se falar em um vídeo do YouTube, não é? Mas é aí que temos Godzilla vs Evangelion, The Real 4D. Aí gostou do inglês? Bem bacana, não é? E olha que eu tô com a voz rouca nesse vídeo. Essa parada, na verdade, é uma atração de um parque da Universal no Japão, que lançou entre 31 de maio até 25 de agosto de 2019. Foi um brinquedo temporário, mas um bem interessante para se comentar aqui. Mas não esqueça de se inscrever nesse canal, que só fala de animes com robôs gigantes. Os vídeos saem toda sexta-feira, então se inscreva. E também deixe o seu like. E fale pra mim, o que vocês acham da ideia de Godzilla vs Evangelion? Comentem aqui que eu certamente vou ler. E a história de Godzilla vs Evangelion The Real 4D é a seguinte. Senta que lá vem a história. Estamos no mundo de Evangelion, até que Godzilla aparece na ignorância e os Evas vão enfrentar o Rei dos Monstros, mas nada funciona contra ele. Até que Godzilla dispara o seu laser atômico no céu e dele sai o King Ghidorah, um monstro inimigo do Godzilla que apareceu pela primeira vez em Ghidorah, o monstro tricéfalo. De novo, outro monstro que veio do absoluto nada nessa história. Mas pelo menos ele fez uma boa referência à sua primeira aparição no filme Monstro Tricéfalo. E o monstro de três cabeças luta então contra o Godzilla e os Evas, que usam suas incríveis habilidades de parkour. Parkour! Mas o monstro do espaço é muito forte, e nem mesmo essa referência ao chute giratório da Chun-Li fazia efeito contra o monstro tricéfalo. Mas o Godzilla usa toda a sua energia e consegue ferir o tricéfalo com um raio atômico, o que os Evas aproveitam para enfiar uma lança na ferida, causando a morte do King Ghidorah. Morte essa que me lembrou a do Smaug, dos filmes de O Hobbit. E o Godzilla? Ele queria tretar de novo com os Evas? Não, ele só voltou pro mar e tá tudo certo. Pois é. O final é um pouquinho fraco, mas foi um bom crossover, eu gostei. Eu só quero reforçar mesmo que essa é uma atração de um parque no Japão. Então não estranhe a duração de quase 20 minutos e nem mesmo a dedicação em fazer uma atração tão legal com brigas gigantes. Como eu nunca fui nesse brinquedo na minha vida e com certeza eu nunca vou ir por causa da diferença geográfica, e também porque eu acho que esse brinquedo já não está mais no parque, eu não vou poder opinar sobre a experiência desse negócio. Mas vendo como um vídeo especial que tem registro na internet, aí é outra história. Aqui eles usam o visual Shin Godzilla. O motivo é que esse foi o Godzilla que o criador de Evangelion trabalhou quando dirigiu o filme dessa versão do Godzilla. E esse não é um dos visuais que eu mais gosto, pra falar a verdade, ele me dá medo.
mas eu super entendo o motivo do porquê ele foi usado. Já a briga com os Evas, nós estamos falando da forma de vida mais poderosa do planeta Terra contra a mais poderosa criação do ser humano. E ainda dá pra ver que a base dos Evas usadas aqui é a base dos filmes de Rebuild, que já mostrava as viajadas que esses filmes seriam quando esse brinquedo saiu. Mesmo assim, eles foram retratados com sobriedade, e eu admito que eu não queria que fosse um embate tão desproporcional como foi. Só que mais legal ainda foram os Evas tentando enfrentar o King Ghidorah usando técnicas de parkour. Foi a cena mais legal desse negócio pra mim. E quem brilhou nessa nem foi o Eva 01, e sim o Eva 02, o vermelhão. E tudo porque ele fez a referência da Chun-Li que eu falei lá atrás. E falando no Ghidorah, o visual dele também tá muito bom. Lembra o visual do filme Godzilla 2, Rei dos Monstros, o filme americano. E ele tá usando poderes que eu nunca vi usar desse jeito nos filmes. Na real, eu nem sabia que eles tinham esse efeito. Pra mim, eles eram raios, né? Um raio batendo em alguma coisa com lição. E pra mim o efeito deles era esse, não que eles causavam um efeito antigravidade no que ele atinge. A luta dele contra o Shin Godzilla foi bem legal, mas não deu pra ver tanta coisa assim. Primeiro que tinha uma cabeça no meio do vídeo, eu não consegui ver muita coisa. Sério, o Godzilla foi tampado por uma cabeça. Eu só me incomodei mesmo com o final, porque, como eu disse, eu achei um pouquinho fraco. Eles venceram o King Ghidorah e agora vamos cada um pro nosso canto? Pareceu um anticlímax depois do clímax ter acontecido, isso meio que buga minha mente, mas enfim. Esse não é o único crossover entre as duas franquias, pois aí que temos as máquinas de pachinko para salvar esse vídeo. Sim, um novo encontro do Rei dos Monstros com os personagens de Evangelion aconteceu em pachinko. E pra quem não sabe, pachinko são máquinas de jogo que é uma mistura entre caça-níqueis e pinball. Sim, é estranho pra nós, meros ocidentais. Eles praticamente são jogos de azar japoneses, feitos para comer a grana de quem joga essa bodega. Mas ainda bem que temos a internet e a distância geográfica para saber tudo o que precisamos dessas coisas, sem encarar essa máquina enquanto perdemos dinheiro. Assim como no 4D anterior, o design do Shin Godzilla foi usado aqui, mas a sua personalidade eu notei que é a de outras variantes do Godzilla. O que é estranho, quem viu o filme do Shin Godzilla vai entender o que eu estou falando. O título desse crossover em pachinko é P Godzilla vs Evangelion, o despertar das células G. Tradução brasileira, Google Traduções. Essa parada saiu em 19 de dezembro de 2022, e bora saber o que acontece aqui. O Godzilla reaparece no Japão causando muita destruição como ele sempre fez. Porém, esse é o universo de Evangelion, então o Eva 01 é enviado para lutar contra o Rei dos Monstros. Mas o confronto é interrompido pela chegada do King Ghidorah. Outra vez, até parece um empata foda. Eu não assumo esse BO. Só que dessa vez é o Rei dos Anjos King Ghidorah, que agora está mais forte do que o Eva e o Godzilla junto. E é aí que o Godzilla passa o seu poder para o Eva 01, que vira um híbrido de Godzilla com o Evangelion, e eu realmente fiquei surpreso com isso. Mas isso também quer dizer que lascou pro King Ghidorah, pois esse híbrido é forte o bastante para vencer o Rei dos Anjos com um laser atômico que acaba com o monstro tricéfalo com uma única baforada. Isso foi foda demais. Mas agora as considerações desse bagulho. Por mais que ele seja uma história de crossover bem mais promissora, eu acho que não foi explorado todo o potencial dela, e certeza que é por causa da plataforma de pachinko. Um crossover desse ficar limitado a pachinko só pode ser golpe. Mas mesmo assim esse negócio tem uma subtrama onde o King Ghidorah corrompe o coração da Rei Ayanami, tornando ela na Ghidorah Rei. E ela, sem Evangelion nenhum, ganha poderes tão fodas que são capazes de explodir um anjo, e isso é tão impressionante quanto parece. Mas, na moral, essa coisa mais frustrante dessa história, por ser de pachinko, obviamente, pois é a Asuka que salva a Rei desse controle mental do King Ghidorah, e as duas têm esse momento de amizade logo depois, e que eu definitivamente queria ver de fato em Evangelion, porque ficou muito fofo. Mas não criamos Cânico, pois esse pachinko teve sequência, olha só que coisa! Mas ela ainda tá no pachinko. Dessa vez é uma história bem maior,
com mais elementos do universo do Godzilla, mas também com elementos novos de Evangelion. Vou te comer! Vamos ver! A máquina saiu em 2 de dezembro de 2024, há praticamente um ano quase. E a historieta desse negócio é a seguinte. Após a primeira invasão do King Ghidorah ser frustrada na última máquina, a Nerve, a companhia criadora dos Evangelions, desenvolve uma nova arma para atuar como uma proteção contra as ações do Godzilla. Essa arma, que é o Mechagodzilla Kiryu, que apareceu no filme Godzilla vs Mechagodzilla de 2002. No entanto, uma nova invasão à Terra começa, agora pelos Exilians, que apareceram pela primeira vez no filme Invasão do Astro Monstro. Os Exilians reviveram Gigan, o monstro que apareceu em Godzilla vs Gigan, Rodan, que estreou em seu próprio filme solo, Biollante, do filme Godzilla vs Biollante, e o Kaiser Ghidorah, ele que apareceu em Godzilla Final War. Esses monstros criaram caos em vários lugares do mundo, e à medida que a Nerve luta contra cada monstro, eles sofrem uma grande perda quando o comandante Exilian rouba o Kiryu e usa contra a própria Nerve. E não para as merdas pra cima dos protagonistas, pois as células de Biollante invadem a consciência da Asuka, fazendo ela assumir uma nova forma com o Biollante Asuka. À medida que os problemas aumentam, Kendo Ikari decide usar as células G do Godzilla no EVA 01 para torná-lo mais eficaz na batalha, assumindo novamente a forma híbrido mais uma vez. E claro que o Godzilla também está envolvido nessa história toda. No entanto, apesar de toda essa confusão, Kaoru Nagisa, um personagem de Evangelion que controla um novo mecha chamado Shiryu, ele tem outros planos para o Shin. Essa é de longe uma história bem maior que a história anterior, mas eu confesso que ela é tão frustrante quanto. Por mais que seja muito mais show para as massas do que antes, eu real queria um crossover de respeito com a mesma história. Mas claro, um crossover no cinema ou na TV. Um crossover que não seja patinco, pelo amor de Deus. Mas como essa história foi para uma máquina de patinco, a sensação fica no muito bom, mas triste pelo que ele é. E antes de ir para a parte final do vídeo, cara, você assistiu esse vídeo até aqui, comigo com a voz rouca. Então não deixe de se inscrever no canal, porque, pelo amor, esse canal merece muito o seu like e a sua inscrição. E também comente, Evazillasauro, para eu saber que vocês curtiram esse tema de vídeo. E agora é a vez de Shin Japan Heroes Universe, o nome mais clickbait que um japonês fez na história do entretenimento nipônico. Esse, apesar do nome indicar ser um universo compartilhado com os heróis Shin, na verdade é um projeto destinado a fazer mercadorias, eventos especiais e outras coisas dos filmes que o criador de Evangelion trabalhou que levam o título Shin. Esses que são Shin Godzilla, Shin Evangelion, Shin Kamen Rider e Shin Ultraman. E eu tenho que reforçar isso. Essa parada do Shin Japan Heroes Universe nunca foi para fazer um universo compartilhado, e sim uma parada para fazer bonequinhos, artes fodonas, entre outras coisas. E uma delas é isso. Godzilla, EVA 01, Kamen Rider e Ultraman estão apostando corrida quando, de repente, um monstro ataca a cidade. E vendo que não tem escolha, os 4 heróis decidem se unir como um Megazord de Super Sentai? Gente, isso é tão maravilhosamente magnífico. E agora, unidos em um robô só, os heróis põem um fim no monstro. E acaba curta. Pois é, ele é curtinho mesmo. Mas isso é uma ideia magnífica. Obviamente, é para vender brinquedos com essa mesma ideia. E por mais que o brinquedo seja horroroso, eu amei esse curto. E eu sei que muitos viram essa parada e acharam que teria um crossover verdadeiro entre eles. Mas eu alegremente quebro essa ilusão com todo o orgulho do coração. E de orgulho, eu tenho esse outro vídeo do canal, onde eu falo do anime Godzilla Ponto Singular. Tá aqui na tela, e eu me orgulho demais dele, assim como eu me orgulho desse beijo que eu vou dar na retaguarda de vocês que viram esse vídeo até o final.